Bom, estamos gravando, registrando como sempre, né, que está todo mundo ciente e de acordo, caso venha a participar da aula com voz e imagem, que essa gravação provavelmente vai ser utilizada depois para divulgação de conteúdo de criptografia e segurança da informação, então você está de acordo. E fiquem à vontade para usar o chat também, se preferirem, durante a aula. Hoje é dia 30 de setembro, são 8h13 e nosso planejamento para hoje é, primeiro, terminar o assunto de modos de operação de cifras, né, de cifras em bloco, que a gente começou na aula passada, e depois a gente vai entrar, com isso a gente encerra a parte de cifra de chave simétrica, e depois a gente entra na parte de criptografia de chave pública. Eu vou dar uma pausa na gravação, né, como a gente faz sempre, para ter os vídeos já gravados com os temas direitinho, né, já ficou organizadinho. E começando então agora o tema, ou continuando, o tema de modos de operação de cifras de chave de bloco de chave simétrica. A gente terminou a aula passada falando do Electronic Code Book, né, que é o modo mais, vamos dizer assim, natural, né, talvez ingênuo, para a construção desses modos de operação sobre cifras de bloco. E a gente terminou, na verdade, falando e descrevendo um cenário de ataque onde você tem a possibilidade de que um atacante seja capaz de que, explorando a capacidade que ele tem de substituir blocos individualmente, quando você tem esse Electronic Code Book, que ele realize um ataque nesse cenário que a gente escreveu, com bastante impacto, né, de redirecionar transações comerciais. Isso é um exemplo ilustrativo, né, mas vocês podem imaginar uma série de outros possíveis cenários. Alguns até que eu já vi. Exemplo, isso aqui é um pacote enviado para um dispositivo inteligente e você tem a capacidade de individualmente substituir o campo que identifica qual é a operação. E aí uma operação que pode ser uma operação ingênua, por exemplo, de leitura de um dado, você pode substituir por uma operação ativa, por exemplo, de escrita, de modificação de um dado, de remoção daquele dado. Eu já vi esse tipo de coisa acontecer concretamente. Então, eu vou apagar, foi bom que ficou o quadro da aula anterior, mas agora eu vou apagar. E vou resgatar o nosso diagrama geral da nossa... Perdeu o foco de novo. Tá. O diagrama geral da nossa... Hoje a câmera não está conseguindo pegar o foco legal, né? Do nosso Electronic Code Book. Vamos ver se agora a câmera ajuda. Só para a gente não esquecer, né, como é que ele está... E, na verdade, a gente vai usar o diagrama geral do Electronic Code Book para construir os outros modelos, né, entender qual é o problema dele, né? Basicamente, a gente tem sempre esse cenário, né, no Electronic Code Book. A gente tem um X, que a gente pode dizer que é o X, que é a mensagem plana, né? X1 entrando na caixinha lá de encriptação, pode ser nosso DS, nosso AES. A gente tem uma chave K e a gente tem o Y saindo. E esse é o processo de criptografia. Obviamente, o processo de descriptografia é o fazer o caminho inverso, né? Ou seja, o nosso Y1 entra na caixinha de descriptografia, que recebe o mesmo K, e se tudo correr direitinho, se o K estiver corretamente, ele vai soltar o nosso X1.
E aí, só para a gente pegar o nosso diagrama geral, a gente tem aqui pode desenhar o x2, entrando na nossa caixinha E, junto com a chave K, saindo o y2, que é o segundo bloco. Isso aqui são os blocos, né? Lembrando que isso aqui são os blocos. E o processo de descriptografia ocorre em paralelo. Tem isso aqui tudo até o enésimo bloco, que eu posso chamar de xn, que funciona da mesma forma. Recebe uma chave K, a caixa de criptografia emite o enésimo bloco cifrado. Se eu quiser descriptografar, eu tenho que jogar o meu yn e eu vou recuperar. Aqui seria o x, né? O x. Tá bom, esse é o nosso diagrama geral do Electronic Code Book. E aí a gente fica muito claro, né, quando a gente resgata esse diagrama, que é fácil eu permutar a posição de x1 com x2 e eu vou ter o y1 e o y2 permutados. Eu posso remover simplesmente um bloco y2, na verdade, né, que o meu x1 vai ser removido na mensagem que for recuperado, né? Então, grosseiramente, eu tenho aqui a nossa hélice, né, enviando uma mensagem, muito simplificadamente. O meu LinkedIn não está... Eu tenho minha hélice enviando a mensagem. Aqui eu tenho o nível em que o Oscar está atuando, o Oscar. E aqui eu tenho o Bob, né? E é aquilo que eu falei, né? O Oscar, ele consegue atuar nesse nível fazendo muita coisa em termos de permutações de blocos, eliminações de blocos, inclusões de blocos que ele tenha pegado de outras comunicações anteriores, que vão causar efeitos muito bem conhecidos sobre o que o Bob vai receber. Esse é o problema básico do Electronic Code Book. Como que esse problema é abordado, ou talvez não como é que é abordado, mas um passo atrás, assim, qual que é a raiz, no final das contas, desse problema? Eu diria que tem dois aspectos do Electronic Code Book que trazem problemas e que a gente deveria abordar para tentar construir uma evolução dele, tá? Um é justamente essa falta de dependência entre os diversos blocos na construção da mensagem cifrada, que permite que você remova, substitua, mude a ordem. E o outro é o fato de que todo bloco, ao ser criptografado, todo bloco X e ao ser criptografado com determinada chave, vai gerar sempre o mesmo bloco YI. Isso permite que um atacante, né, que o Bob, que ele vá construindo essa base de dados, né, vamos dizer assim, que vai permitir que ele realize depois os ataques dele. Eu vou tirar aqui a câmera para a gente focar no quadro. Pronto. Então, a primeira evolução, né, do Electronic Code Book, né, que é o ECB, ele justamente usa duas estratégias para resolver esses dois problemas, tá? Quais são essas estratégias? Primeiro, para resolver a questão da dependência entre os vários blocos, né, ou da falta de dependência entre os vários blocos, ele justamente cria uma dependência entre esses blocos. Como que ele vai fazer isso? Simplesmente, ele vai pegar a saída de um bloco criptografado e combinar com a entrada do próximo bloco plano, onde combinar, como quase sempre, é o exclusivo, né? Então, uma vez que eu gere o Y1 a partir do X1, esse Y1 ele vai ser usado para codificar, de alguma forma,
o x2 antes que ele entre na nossa caixinha de encriptação. E, obviamente, essa cadeia de dependências, ela continua para frente, né? Então, por exemplo, o y2, ele vai ser combinado, porque eu não tinha desenhado aqui, mas ele vai ser combinado com o x3, antes dele ir para a caixinha de encriptação. Até o nosso último carinha lá, que vai ser o yn-1, que eu não vou conseguir desenhar inteiro aqui, né, mas vai ser, vai estar aqui, digamos assim, yn-1, que também vai ser extraído para fazer uma combinação por meio de O exclusivo com o nosso yn. Né? Observa que isso aqui eu tenho toda uma cadeia aqui, né, de blocos, né, que eu não estou representando. Né? Eu fiz o x1, x2, x3 até o yn-1, que está aqui, yn, que é o que está entrando na minha caixinha lá na última caixinha de encriptação. E aí vocês, acho que não faz sentido a gente ficar carregando muito aqui em demonstração matemática, em notação matemática, mas eu acho que vocês vão se convencer de que se eu troco a ordem, por exemplo, de y2 e y3, o resultado, desculpa, se eu troco a ordem de y2 e y3, o resultado ele vai gerar uma série de inconsistências no sentido de que daqui para frente todos esses blocos, ao serem descriptografados, eles vão ser modificados. Por quê? Porque no final das contas, o yn ele depende de uma cadeia de combinações de todos os yn mais 1 combinados em uma determinada sequência. Então, eu criptografar o x2, pegar o resultado e combinar com o x3, combinar com o x3 e prosseguir a computação, se eu inverto isso aqui, eu não vou ter uma simples permutação. Ou, em outras palavras, a operação de criptografia do AES, do DS, de qualquer cifra que se preze, ela não é comutativa. Então, essa mudança de ordem ela vai se propagar, criando toda uma cadeia de alterações que vai ser detectável e vai gerar uma mensagem que não faz sentido caso ela seja descriptografada. Tá? E a outra coisa que você faz em relação ao Electronic Codebook bom, primeiro, você tem essa cadeia de dependências aqui, que garante que o x2 vai depender de uma informação anterior. Isso é ótimo, tá? Mas você ainda não resolveu o problema do x1. Isso é uma coisa... então, o x1 ele vai continuar sempre, o primeiro bloco, sendo criptografado da mesma forma. Quer dizer, o primeiro bloco ele ainda continua suscetível a ser criptografado, né, dar sempre a mesma origem ao mesmo bloco cifrado. O mesmo bloco plano vai dar sempre origem ao mesmo bloco cifrado. E, além disso, a mesma sequência de blocos, ou a mesma mensagem plana, ela vai dar origem sempre à mesma sequência de mensagens cifradas. Então, para resolver, para abordar, né, para address essa issue, o que você faz é também combinar o x1 com alguma informação antes dele entrar na caixinha de encriptação dele. Essa informação é o que a gente chama, você já deve ter visto em muitos lugares, de initialization vector. Esse initialization vector, ele faz o papel do que seria o y0, né? Como eu não tenho um bloco cifrado anterior para combinar com o x1, eu crio esse initialization vector que, ao ser aplicado de forma sempre diferente ao x1, se eu não repetir o IV ao combinar esse IV com o x1 por meio do O exclusivo, eu não vou ter essa repetição desses pares x1 e y1. E, além disso, se eu mudo esse initialization vector cada vez que eu estou
cada vez que eu estou criptografando uma mensagem, mesmo que eu criptografe 2 vezes a mesmíssima mensagem, x1 até xn, com esses blocos, né, x1 até xn, se eu mudo o IV, eu estou mudando toda essa cadeia aqui. Então, eu vou ter um conjunto de mensagens aqui, de blocos, desculpa, cifrados, completamente diferente. Esse aqui é o modelo, digamos assim, né, é o modo de encriptação que a gente chama de Cipher Book Chaining. CBC, tá? Que é o famoso... Deixa eu pegar o aparelho aqui. Cipher Block Chaining. Acho que eu falei Cypherbook em algum momento. Cipher Block Chaining. Que é, chaining é esse encadeamento, né, essa corrente que está sendo construída aqui por meio dessa corzinha roxa, né? E o que eu estou fazendo exatamente é encadear esses blocos cifrados, né? Esses cipher blocks, como eu estou chamando, inclusive eu acabo chamando ele de cipher block. Então, gravando, o que é importante gravar? Esse encadeamento impede que eu mude a ordem como atacante, né? Quer dizer, um atacante que venha mudar a ordem de YI, YJ, vai gerar toda uma confusão a partir do YI, toda uma alteração que vai gerar uma mensagem sem sentido, ao contrário do EBC, do SCB. E o IV, ele permite que a gente, mesmo tendo a mesma mensagem, mesmo que eu tenha o mesmo X1, por exemplo, até todos os X1 até XN, ao escolher um IV diferente, eu consigo mudar a mensagem que vai ser gerada cifrada. E aí uma informação importante sobre o IV. Ele é um valor, né, uma informação que eu gostaria de mudar a cada vez que eu estou usando o meu bloco, ou periodicamente, mudar o valor do meu vetor de inicialização. Gostaria que ele fosse aleatório, mas ele não precisa ser escondido, ele não precisa ser confidencial. Ele pode trafegar em claro. Por quê? Porque mesmo com essa informação do IV, não tendo K, o atacante não consegue recuperar o X a partir do Y. Então, ele é uma informação que trafega em claro, mas que serve para que a hélice e o Bob sejam capazes de executar esse processo. E vai ficar mais claro que o Bob precisa receber o IV quando a gente olhar como é que funciona a descriptografia. Por quê? Bom, eu agora vou olhar para a parte de baixo. Né? Essa aqui era a parte de baixo antiga, né, do meu ECB. Para eu funcionar, para eu continuar funcionando agora que eu estou fazendo esse encadeamento, provavelmente eu vou ter que fazer alguma modificação aqui que deve ser alguma coisa encadeada também, né? Porque eu vou ter que reproduzir essa cadeia de dependências do lado da minha decriptação ou desencriptação. Eu vou aumentar só um pouquinho aqui o meu espaço na parte aqui dos meus pacotes descriptografados. Vou ver até onde eu consigo ir aqui. Ótimo. Legal. E aí, bom, imagina então que eu tenho o Hélice e a Bob. A Hélice e o Bob, eles têm essa nossa chave K compartilhada. E aí eu comentei com vocês que eles também podem compartilhar o IV, né? O vetor de inicialização. Então, esse vetor de inicialização também está disponível para o Bob e para a hélice.
Posso até, para fazer um desenho mais bonitinho, vou puxar aqui de cima o nosso K. Quer dizer, o K vem aqui de cima para alimentar a função de decriptação. Aí minha pergunta é o seguinte, essa aí vocês podem responder até no chat, quem quiser, mas como que eu faço, o que me falta, tendo a função de decriptação D e tendo o meu K aplicado à função de decriptação, o que me falta para eu recuperar o X1 a partir do Y1? O IV, boa, Pedro. O IV. A gente vai fazer na mesma sequência, vocês vão ver que vai funcionar bastando o teu IV. O que eu tenho que fazer com o IV? Não sei se vocês vão conseguir escrever aí no chat, né? Mas eu vou ter que combinar o IV com a saída desse cara aqui. Por quê? Vamos olhar aqui esquecer por enquanto a parte da decriptação e pensar olhando pela encriptação, né? Imagina que eu quero seguir agora o caminho inverso, sair do Y1 e voltar para esse ponto aqui, que é o ponto do X1. Para eu passar daqui para cá, eu preciso decriptar aqui, né? Eu encriptei para cá, para eu voltar eu tenho que decriptar, aplicando a mesma chave, que é o que eu estou fazendo aqui. Para eu passar daqui para cá, né? Ou seja, daqui para cá, tem um buraquinho aqui, né? Alguma coisa tem que acontecer daqui para cá, né? Eu tenho que justamente fazer esse ou exclusivo com o vetor de inicialização. Por quê? Porque eu saí do X1, apliquei o ou exclusivo com IV, então nesse ponto aqui, o que eu tenho aqui é o X... Essa cor tá ruim. Eu tenho aqui o X1 ou exclusivo e V. Não sei se vai dar para vocês verem, não. Não deu para ver, ficou muito ruim também. Aqui eu tenho X1 ou exclusivo e V. Não, vai ficar sem paciência. Que é o que eu tenho nesse ponto aqui, né? X1 ou exclusivo e V. Agora, para eu recuperar X1, o que eu tenho que fazer é aplicar o ou exclusivo de novo. Por quê? Porque aquele negócio que a gente já viu 50 mil vezes, né? Se eu tenho um bit, ou se eu tenho uma palavra que seja, eu aplico o ou exclusivo, bit a bit. Piorou, né? Eu vou usar o... Vocês querem uma rosinha, né? Não tem jeito. Tá. Nesse ponto aqui, eu tenho o X1 ou exclusivo e V. Agora ficou bom. Nesse ponto aqui, eu tenho o X1 ou exclusivo e V. Para recuperar o X1, eu aplico de novo ou exclusivo e V, que é o que eu vou puxar aqui de cima e tentar fazer com que ainda apareça no meu diagrama. Que aqui, sim, nesse ponto eu vou ter X1 ou exclusivo e V, ou exclusivo e V, que é... Isso aqui a gente sabe que morre, né? Que a gente recupera o nosso X1. Perfeito. Vou apagar esse rosinho aqui, porque isso aqui foi só para vocês entenderem por que eu preciso aplicar o nosso IV nesse ponto aqui, né? Como a gente vai ter que desenhar algumas trilhas ainda, se esse negócio for aqui, vai ficar informação demais. E além do mais, agora sim entra o negócio do chaining, né? Provavelmente, para a gente continuar esse nosso processo aqui, a gente vai ter que fazer um processo análogo para X2, para X3, para X4. Aqui, lembra, né? O IV ele faz o papel de uma mensagem cifrada, né? Como se fosse a mensagem cifrada 0. Nesse primeiro caso, aqui eu combino com o IV.
Mas provavelmente nos outros casos, eu vou combinar com o que é o análogo ao IV, né? Que são as mensagens cifradas. Provavelmente eu vou puxar daqui. Será que faz sentido isso? Vamos olhar as contas aqui para ver se faz sentido isso. Que é aquela ideia de passar daqui para cá, né? Quer dizer, o que eu tenho nesse ponto aqui? Ou o que eu tenho nesse ponto aqui, né? Nesse ponto aqui, eu tenho o meu x2, ou exclusivo, y1. Ou, se eu pegar o y e descriptografar, nesse ponto aqui, eu vou ter a mesma coisa, né? O meu x2, ou exclusivo, y1. Logo, para que eu seja capaz de recuperar aqui o meu x2, eu tenho que fazer o meu ou exclusivo com o meu y1, né? Então, vou fazer assim. Que aí é aquela mesma ideia, né? x2 ou exclusivo y1 ou exclusivo y1, recupero o meu x2. Então, de fato, nessa etapa aqui de descriptografia, que é o que acontece daqui para baixo, eu também tenho que reproduzir esse encadeamento que eu reproduzi, que eu apliquei para criptografar. Ou seja, se sempre antes de encriptar eu combinava um bloco plano com um bloco cifrado anterior, agora, depois de descriptografar, eu tenho que combinar a saída da caixa de descriptografia com o bloco plano anterior. Desculpa, com o bloco cifrado anterior. De uma forma geral, o que resume, e agora não sei se vocês vão ter espaço para escrever isso, mas o Y, vou botar aqui em vermelhinho, vou botar nesse espaço aqui. Então, em geral, eu tenho aqui que o Y0, ou Y1, na verdade, né? Y1 é igual ao E de quem? É K, né? Vou botar o Kzinho aqui. É K de X1 ou exclusivo IV. O Y I mais 1 é igual, por exemplo, isso aqui, ao E de XI mais 1 ou exclusivo, sumiu, né? Ou exclusivo YI. De uma forma geral, essa aqui é a nossa... Essa aqui é a nossa regrinha do Cipher Blockchain. Esse modelo, ele é um modelo que resolve aqueles problemas todos do ECB, né, do Electronic Code Book, por meio desse encadeamento. E, na verdade, ele é bastante robusto nessa solução. Ele é um padrão que é bastante usado. Inclusive, ele é usado como autenticação de mensagem, a gente vai ver mais na frente. Na verdade, uma pequena variação desse modelo, ele é tal que se eu pegar o último sujeito que é gerado aqui, que é o YN, né, na verdade, que eu acabei de botar o meu XN. Esse cara sozinho, ele é uma espécie de um autenticador desse pacote como um todo. Na verdade, precisa fazer uma pequena modificaçãozinha aqui sutil para resistir a um ou dois ataques, mas ele é um modo bastante robusto e bastante usado, tá? E agora eu termino, esse é o comentário que eu queria fazer em relação ao Cipher Blockchain. Esse ainda vale a pena a gente entrar e discutir com mais detalhes, né? Porque ele é um modo bastante usado e se aplica a muitos cenários, tanto de cifra quanto de autenticação,
Mas eu quero falar também de outros 3 modos que são bastante importantes, também têm suas aplicações, e eles são interessantes porque eles são um contraponto à forma de você usar as suas caixinhas de encriptação e de decriptação. Na verdade, a gente vai ver que esses 3 modos que a gente vai ver agora, eles têm mais uma cara de cifra de string do que cifra de bloco. E eu vou explicar para vocês por quê. Mas os modos se chamam OFB, né, que é o Output Feedback Mode, CFB, que é o Cipher Feedback Mode, e o Counter Mode, que são três modos que funcionam de forma mais ou menos parecida. Tá? Eu vou desenhar aqui então. Vou apagar o quadro. Acho que posso apagar isso aqui. E aí o primeiro a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhe. Os outros dois, como eles são muito parecidos, a gente vai ver que nem vai precisar discutir tanto, tá? Então, o primeiro caso que a gente vai ver aqui é o Output Feedback Mode. OFB. E vocês vão ver, e aí eu não sei se vocês vão enxergar imediatamente, mas a gente vai chegar junto à percepção de que, na verdade, ele funciona de uma forma muito mais parecida com a cifra de string do que com a cifra de bloco, do ponto de vista de arquitetura, ainda que ele opere no nível dos blocos. Eu estou aqui brigando aqui com o foco, como sempre. Se eu marcar um X aqui, acho que ele se acha. Tá. Como é que funciona, então, esse Output Feedback Mode? Ele tem também uma estrutura de realimentação, mas a gente vai ver que ele é construído de uma forma em que eu tenho uma espécie de uma geração de keystream. E aí e é nesse sentido que eu digo que ele lembra um pouco a arquitetura das nossas cifras de stream. Eu vou desenhar aqui como é que ele funciona. Então você tem aqui um K, que entra na nossa caixinha criptográfica E. Isso aqui é o nosso DS, nosso AES. A saída dessa caixa criptográfica, na verdade, a saída dessa caixa criptográfica K vai alimentar uma outra caixinha. Deixa eu tentar redesenhar diferente isso aqui. Para cada bloco, eu vou ter uma caixinha de encriptação E recebendo a sua chave K. K. Cada um desses jogando na saída. Cada saída desse cara aqui vai alimentar o próximo. E aí a mensagem ela entra depois desse processo de criptografia, vamos dizer assim. Então, eu tenho essa estrutura aqui de caixinhas de criptografia gerando esses bits aqui de forma encadeada, e aqui, na verdade, é onde vai entrar o nosso X1, que é a nossa primeiro bloco de mensagem plana. Aqui vai entrar o nosso X2. Aqui vai entrar o nosso X3.
E a combinação do x1 com a saída do xis, né, com a saída dessas caixinhas, é o que vai dar origem ao meu yi. y1, y2, y3, e assim por diante. Não vou desenhar o último, não, que eu fico com aquele espaço ali na direita para usar se eu quiser. Ou seja, cada um dos nossos yi, vou usar o rosa aqui, yi é igual ao xi, ou exclusivo, o espaço acabou ali de novo, yi igual a xi, ou exclusivo, é... Bom, esse cara aqui não tem nome, né? Ele simplesmente é um E do cara anterior. Então, eu vou chamar esse sujeito aqui de S. Só para a gente dar um nome desse valor intermediário aqui. S1, S2, S3. Ele vai ser, então, xi, ou exclusivo SI. Onde o SI, ele depende do SI-1, que depende do SI-2, que depende do SI-3, até o primeiro SI, que é o S1, de fato. Na verdade, se a gente quiser resolver aquele problema de gerar sempre a mesma cadeia de SIs, o que eu posso fazer é usar aquela mesma estratégia de entrar também com um vetor de inicialização, que vai fazer o papel do S0, né? Esse cara aqui é como se fosse o nosso S0, que está entrando, que está como se estivesse vindo aqui de trás. Mas que não existe. Ele tem aquelas mesmas características que a gente descobriu, né? Discutiu antes, né? Ele pode ser público, mas ele não deveria se repetir justamente para que eu não repita essa cadeia de SIs. E aí o que está acontecendo? Na verdade, se você parar para pensar nesse desenho que eu estou fazendo, eu tenho uma espécie de uma... Agora vai ser bom ter uma cor fraca, né? Eu tenho uma espécie de uma separação aqui entre um processo em que eu estou gerando uma sequência de bits e um processo em que eu estou simplesmente pegando essa sequência de bits que funciona como um key string, né? Para quem lembrando da aula de cifra de string, e combinando com nossos xis por meio de ou exclusivo. A única diferença é que eu estou fazendo isso em blocos. Mas do ponto de vista de arquitetura, o x1, os blocos, eles não estão sendo criptografados formalmente, não estão sendo criptografados aqui. Eles estão sendo combinados por meio de ou exclusivo. A caixinha criptográfica está sendo usada só para gerar key string. Isso é importante, assim, é um dos pontos centrais desse modo de operação. E aí, como é que a gente faz para descriptografar, né, esse cara aqui? Bom, para eu conseguir recuperar o x1 a partir do y1, é bom que eu saiba recalcular o S1. Ou seja, aqui o que eu vou fazer vai ser x1 vai ser igual ao y1 mais S1, ou exclusivo S1. Por quê? Porque o y1 é justamente o x1 S1. Que a gente sabe que se anula, sobra só o x1. Então, o processo de recuperação do x1 a partir do y1 é exatamente o mesmo que a gente tinha visto na cifra de string. É recalcular a partir do K e, obviamente, do IV, os nossos SIs, que é a nossa, que faz o papel de keystring, e aplicar os outros exclusivos, né? Então, vamos fazer esse diagrama aqui para ver como é que ele fica, né? Então, basicamente, eu vou ter que fazer... Vai ser meio difícil
desenhar esse diagrama. Acho que vou ter que puxar esses ou exclusivos para cá, né? Porque eu tenho que fazer o exclusivo do Y1 com S. Então, eu vou ter em algum momento aqui o nosso Y1 entrando aqui. E eu gostaria de ter um ou exclusivo com o nosso S1, né? Então, aqui eu tenho Y1 e aqui eu vou ter o meu S1. Se eu conseguir gerar esse S1 aqui e combinar com Y1, eu sei que aqui vai sair o meu X1. Da mesma forma aqui, eu gostaria de pegar o nosso Y2, combinar com o nosso S2, porque aqui eu vou sair o meu X2. E só para o desenho ficar completo, eu vou desenhar aqui também nosso Y3 sendo combinado com S3 para gerar o X3. Isso aqui com certeza vai funcionar, né? Quer dizer, se eu peguei o S1 com X1 para gerar o Y1, se eu conseguir pegar o Y e aplicar de novo X1, o S1, eu recupero o meu X1. A questão agora é só fazer o diagrama aqui que me permita recalcular esse S1, S2, S3, assim por diante. Eu diria que, bom, esse S1 aqui é a saída dessa caixinha aqui, né? Então tem aqui uma caixinha onde entra o K e entra o IV. Tá aparecendo aqui ainda, né? Tá. Né? Eu estou meio que replicando esse desenho para cá para baixo. Mesma ideia, eu imagino que eu vou fazer aqui, né? Deixa eu ver. S2. Um K entrando aqui. E agora a coisa fica um pouco diferente, né? Porque não tem o IV, né? Na verdade, se eu olhar aqui para cima, esse cara que entra nessa caixinha do E, além do K, é o S1. Então eu tenho que pegar daqui. Mas acho que esse tá bem tranquilo, esse diagrama, né? Então, aqui a coisa vai ser meio simétrica, né? Então, S3, entra o K, e aqui eu vou puxar do S2, né? Opa! Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar, tá? Agora eu vou ter uma pergunta que eu gostaria de que vocês respondessem. O que eu coloco aqui? É isso aqui? Se aqui eu encriptei, aqui eu vou decriptar. Certo? Beber água. Não tem água. Acabou a água. Tá certo meu diagrama? Confere aí, pessoal, que eu posso ter me enrolado. Você não tem uma caixa para... Você não tem nada para decriptografar, né? Tem uma mensagem criptografada aí na caixinha. Exato, exato. Eu tenho que fazer essas paradas com mais frequência, né, para manter vocês mais animados. Na verdade, eu não estou usando isso aqui, embora eu tenha colocado essa anotação aqui do E, isso aqui é quase como um PRNG. Pensa nisso aqui como se fosse um PRNG. Que, por acaso, eu estou usando uma caixinha de encriptação, porque ela tem as propriedades boas de PRNG, mistura, difusão e tal. Mas, na prática, isso aqui que está dentro desse laranja bem fraquinho, na verdade, você pode pensar nele como sendo um PRNG que, a partir de um IV, que funciona como se fosse uma semente, tá? E a partir de uma chave K, que também é como se fosse parte da semente, gera uma sequência de SIs que é como se fosse keystring. Se eu quero gerar a mesma keystring,
eu tenho que ter a mesma transformação aqui. Então não tem, na verdade, o D aqui não. Isso aqui é a mesma caixinha E, que, embora esteja representado por E, é uma caixa criptográfica. É uma função criptográfica, uma transformação criptográfica. Então, nosso diagrama, na verdade, é esse aqui, para que eu consiga gerar a mesma sequência de SIs e recuperar o meu XIs a partir dos YIs. Esse é o diagrama do OFB. E é interessante como é que é mais um cenário em que a gente usa e resgata os conceitos lá de cifra de string, né? Fica mais fácil a gente entender quando pensa isso aqui num gerador de número pseudo-aleatório, isso aqui como sendo uma arquitetura de cifra de string. Então, mais um motivo para a gente começar o curso pela cifra de string. Perdendo um pouco mais de tempo que eu perdi com esse diagrama, né, do OFB, os outros tendem a ser mais fáceis, mais rápidos de fazer. Na verdade, a gente tem um outro aqui. Agora eu vou mudar a corzinha aqui, só para vocês verem como é que a diferença é pequena. Esse aqui se chama Output Feedback. O próximo que a gente vai ver se chama Cipher Feedback. Na verdade, eu chamaria até esse cara aqui de cipher, o correto, né? Tem muita gente que diz que o mais correto era que isso aqui se chamasse Ciphertext Feedback Mode. Explica melhor o que está acontecendo. O que está acontecendo? Se enquanto no Output Feedback Mode eu fazia essa geração da minha keystring de uma forma independente das mensagens que eu estava criptografando, então esse output feedback é porque é o output, é a saída da caixinha de encriptação, vamos dizer assim, né? É esse output aqui que está sendo realimentado, vamos pensar desse jeito. O Ciphertext Feedback é um modo em que eu realimento não a partir da saída da caixinha, mas a partir do Ciphertext. Eu simplesmente faço isso aqui. Muito sutil a diferença, né? Que teria um pouco a ver, você vê como é que as analogias com a cifra de string são interessantes, né? Vocês lembram, né, daquele modelo de cifra síncrona e assíncrona, né, quando você tinha aquela realimentação da saída. É mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui, né? A analogia continua valendo. Obviamente, se eu mexer aqui, provavelmente eu vou ter que mexer aqui, né? Mas é quase como eu espelhando isso aqui para baixo, né? Não tem muito susto, né? Eu vou pegar aqui. Tá certo? Eu acho que tá certo. Agora não tem pegadinha, não. E aí a coisa funciona bem direitinho, né? Quer dizer, o S2 é o E de Y1 por K. E aqui o meu S2 continua sendo o E de Y1 por K. Logo, se eu apliquei esse valor aqui, que é o S2 ao X2, para ter o Y2, e depois eu apliquei de novo com o mesmo S2, eu vou recuperar o meu X2. Parece bem razoável, e tendo entendido bem como é que funciona o output feedback, aliás, eu tinha que ter atualizado aqui também, né? Vou botar meu Czinho aqui. Tendo entendido meu output feedback, fica fácil entender o meu cipher feedback, o meu ciphertext feedback mode. Certo? E o último modo que eu queria comentar com vocês é um modo que
que também tem mais ou menos essa ideia de operar como se fosse uma cifra de string, uma inspirada numa cifra de string, mas que não tem esse feedback, não tem essa cadeia de dependências. Portanto, por não ter essa cadeia de dependências, ele tem algumas vantagens, principalmente no sentido de ser paralelizável. Eu consigo gerar as key streams em paralelo. Observa que nesse caso aqui, para eu gerar o meu S200, eu tenho que ter gerado o meu S99, né? Porque ele é gerado a partir do meu 199, desculpa. Porque o S200 ele é gerado a partir do S199. Esse modo que a gente vai ver, que se chama Counter Mode, ele não tem essa característica, tá? Então, vou desenhar agora aqui explicar para vocês, né, o Counter Mode, fazer um diagramazinho rapidinho para vocês. Mas, pelo nome, vocês já devem até estar desconfiando do que vai acontecer. Você vai ter um contador. Counter Mode. Acho que o pessoal chama de CTR, né? CM não. C. Tá. Nesse Counter Mode, como eu comentei, essas colunas, vamos dizer assim, elas são completamente independentes, né? Então a gente pode apagar aqui esses roxinhos aqui. E aí eu preciso de alguma coisa que alimente nessas caixinhas de encriptação e que faça crie um papel de semente para essas caixinhas que faça com que essa geração de keystring, S1, S2, S3, assim por diante, que ela seja pareça, tem as características de aleatoriedade de uma keystring. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que eu perdi, né? Como ficaria a função de criptografia? De qual seria essa, Arthur? Do CFB. Aquele... Eu tinha desenhado qual? Eu tinha escrito o Y, né? Vou botar aqui no canto aqui. Eu tinha dito que porque eu fiz do FB e não fiz do CFB, né? Então, basicamente, o YI ele vai depender... Vou ter que desenhar aqui rapidinho, gente. A gente tinha o YI... que era um ou exclusivo. Pode usar esse diagrama aqui, vamos lá. Ele estava assim, né? Assim, assim, assim. Então, o Y2, ele vai ser o X2, ou exclusivo S2. Na verdade, o Y2 ele continua sendo o mesmo. O que muda é o S, ou eu posso trocar agora por I, né? I. O que muda é que o SI mais 1, que é esse cara aqui, ele é o K não mais do SI menos 1, mas do SI menos 1 ou exclusivo X1. Isso. SI menos 1 ou exclusivo, sumiu, né? K de
SI ou exclusivo XI. Tá bom? Para eu montar esse cara aqui, eu encripto quem? Esse cara aqui. Que é o YI-1, né? Mas que é o exclusivo de XI-1 com SI-1. Seria essa conta aqui. Tá. E a última conta aqui, então, o último quadro, o último modelo, é esse aqui que eu estou chamando de contador, né? Por que ele é contador? Porque, obviamente, isso aqui é tudo estático, né? Então, para eu ter alguma variabilidade aqui nesses S's, o que eu faço? Eu coloco uma variável de contador aqui. Eu posso botar o nosso rosinho aqui, né? Então, tem uma variável que começa com igual a 0, depois... Vou pegar a caneta preta aqui. Depois vira I igual a 1, depois I igual a 2, e assim por diante. Dado que cada hora eu estou alimentando essa transformação aqui com um número diferente, a saída aqui vai ser sempre diferente. E aí, para eu evitar que toda vez que eu reiniciar a execução desse protocolo, né, desse modo de operação, zerando esse contador, eu gere exatamente a mesma keystring, o que seria catastrófico, eu geraria um monte de ataques possíveis, o que eu faço é concatenar esse contador com alguém que parece, tem o mesmo papel do IV, mas o pessoal acaba que não chama de IV nesse caso, porque ele não é um vetor, ele não é bem de inicialização, né? Ele não está inicializando nada, não tem uma cadeia aqui acontecendo. Ele é usado, inclusive, em todos, né? Por isso não faria sentido inicializar. Aí o pessoal, às vezes, chama de nonce, que é isso é usado não apenas aqui, né? Mas várias vezes em criptografia você tem essa necessidade de ter esse number used only once. Então, nonce é um número que você usa somente uma vez, justamente para evitar que essa sequência de SIs aqui se repita. E ele tem aquela mesma propriedade do vetor de inicialização, de que ele pode ser trafegado em claro. Inclusive, ele precisa ser trafegado em claro. Por quê? Porque para gerar os nossos SIs aqui embaixo para descriptografar, eu vou precisar também gerar os nonces concatenado com os nossos contadores. Obviamente, eu vou concatenar aqui, né? Então, eu sempre vou estar fazendo esse processo, né? Nonce concatenado com I, nonce concatenado com I, nonce concatenado com I, nonce concatenado com I. Isso é uma estratégia, outra estratégia, né, para gerar essa keystring com boas propriedades de dispersão e características de um gerador de números aleatórios criptograficamente seguro, que, portanto, pode ser usado para criptografar por meio de o exclusivo. Acho que com isso, não sei se vocês... eu posso botar aqui também, né, a formuleta aqui, né, então o YI vai ser igual ao XI ou exclusivo SI, e o SI vai ser o EK de I, na verdade, do nonce, né, que eu estou chamando de N, concatenado com I. Ele até está escrito aqui do lado, né? EK de N concatenado com I. Só para vocês terem aí a fórmula, se quiserem, mas assim, eu acho que é besteira tentar gravar a fórmula, pelo contrário. Mas o ideal é você saber, ter uma ideia desse diagrama, entender como é que funciona esse diagrama, essas realimentações, por que elas são desse jeito,
que aí você recupera todo o diagrama e recupera todas as fórmulas. Bom, isso é o que eu queria falar sobre modos de operação. Então, vou encerrar aqui a gravação. Acho que as dúvidas já foram sendo tratadas ao longo da apresentação. Então, nesse momento, eu interrompo.